Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai abordar a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? A famosa LGPD. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir o like nesse vídeo, ou então clicar no botão hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai dar início a um tema fundamental, de fundamental importância, que é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados, popularmente conhecida como LGPD. Para começar, precisamos responder duas perguntas básicas e muito importantes, que é o que é a LGPD e por que que ela existe. Em termos bem simples, a LGPD nada mais é do que a legislação que veio regulamentar, né, o trato de dados pessoais no Brasil. Quando falamos de tratamento, estamos nos referindo a qualquer operação feita com as informações de um indivíduo, desde a coleta, armazenamento, até o compartilhamento e a exclusão definitiva desses dados. É importante destacar que essa regra não se limita a um ambiente virtual. A lei também se aplica tanto aos dados digitais, que acumulam na internet, e sistemas computacionais, né, quanto aos dados físicos, que estão em papéis, ficha, guardado em arquivo, né? Além disso, o alcance da norma é amplo. Ela deve ser cumprida por qualquer pessoa natural ou jurídica, ou seja, tanto uma pessoa física como uma entidade jurídica, uma empresa, né? Seja ela de direito público ou privado. Isso significa que desde uma pequena empresa familiar até uma grande multinacional são assuntos aqui da LGPT, todos sob o mesmo guarda-chuva, certo? Mas qual é a real razão dessa lei existir? O principal objetivo da LGPD não é burocratizar os negócios, mas sim proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, de livre desenvolvimento, da personalidade jurídica, né, e de cada cidadão. Em uma sociedade hiperconectada, como é hoje, tem muitas redes sociais, a informação das pessoas ela se torna um ativo muito valioso e a lei surge para desenvolver, né, um ambiente de controle dos seus próprios dados, que pode ser até pego por pessoas mal intencionadas, não é verdade? Garantindo assim uma privacidade e que essa privacidade seja respeitada. Por fim, também vale ressaltar que a abrangência jurídica dessa legislação, conforme estabelecido no artigo 1º, da norma da LGPT, elas são de interesse nacional. Isso significa que elas possuem aplicação obrigatória e unificada em todo o território brasileiro, devendo ser rigorosamente observada e cumprida pela União, pelos estados, DF e municípios. Não há exceção regional, trata-se de um alinhamento nacional para construir uma cultura de respeito e privacidade, com a visão geral. Estamos prontos aqui para aprofundar nos conceitos, depois dessa breve explanação do que é a LGPD. Vamos agora falar das normas fundamentais da proteção de dados. Temos aqui o artigo 2º da LGPD, né, que estabelece essas ordens. O primeiro deles é o respeito à privacidade, tudo bem? Que garante a proteção da esfera íntima do cidadão. Isso aqui é a privacidade, ok? O segundo deles, pessoal, temos a autodeterminação. Essa autodeterminação garante que o indivíduo ele tem o poder e o direito de controlar as suas próprias informações. Isso aqui é a autodeterminação. A lei também fundamenta na liberdade, que assegura o direito da expressão, da informação, da opinião e também caminhando ao lado também da inviolabilidade, da intimidade, da honra e da imagem das pessoas. A LGBT também olha para o futuro, trazendo a inovação, o desenvolvimento econômico, a parte de tecnologia, né, como pilares fundamentais, mostrando que a proteção de dados não deve travar o progresso, ok? E por fim, a lei apoia na cidadania, né, cidadania que é a dignidade dos direitos humanos, né? Ele defende a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa, né, do consumidor no mercado. Compreendendo esses pontos, mostra que a lei ela busca um equilíbrio exato entre proteger o cidadão
e permitir também o avanço econômico, certo? Vamos agora para a aplicação. Dando sequência aqui à nossa aula, vamos entender onde a LGPD se aplica e onde ela não entra, certo? Conforme os artigos 3º e 4º, a aplicação da LGPD ocorre em 3 cenários claros. Quando o tratamento dos dados é realizado no território nacional, quando o objetivo da atividade é a oferta de bens ou serviços dos indivíduos localizados no Brasil, ou quando os dados pessoais foram coletados sob solo brasileiro, né? Que significa que o titular estava no país no momento da coleta, isso também se aplica, certo? Tanto no território ou quando a pessoa é de outro país, mas estava em solo brasileiro. O texto legal ele deixa claro que quando o tratamento de dados é realizado fora e a pessoa fica para fins exclusivamente particulares, não econômicos, como a lista de contatos pessoal, é também trazido, né? Quando a lei exclui em algumas partes aqui, quando não se aplica, né? Para fins exclusivamente particulares, né? Quando não é um fim econômico, aí a lei não se aplica. Para fins jornalístico, artístico ou acadêmico, também a lei não se aplica. Em relação à segurança pública, defesa nacional, investigação penal, essa lei também não se aplica. E quando são dados vindo do exterior sem compartilhamento com agentes brasileiros, a lei não se aplica. São essas 4 hipóteses principais, certo? Avançando aqui para dominar os vocábulos, né, da LGPD. Vamos lá. O artigo 5º, ele trata, né, de um passo, né, para o tratamento. O primeiro conceito aqui desses tratamentos é justamente o dado pessoal. O que tem esse dado pessoal? Ele compreende que qualquer informação relacionada a uma pessoa viva, seja ela identificada, né, ou apenas identificável, como o nome, o CPF, o e-mail, até o histórico de compras, né, seja um dado pessoal, ok? Já na parte da proteção, temos o dado pessoal sensível, que pode confundir com dado pessoal. Nesse dado sensível, ele recebe esse nome por ter um potencial discriminatório, certo? Abrangendo dados sobre a origem, a raça, a etnia, né? A convicção religiosa, a opinião política, a filiação, a sindicato, por exemplo, dados de saúde, vida sexual, além de informações genéticas ou biométricas, né? Em contramão a isso, temos os conceitos encontrados de dado anonimizado, que é aquela informação que passou por um processo tecnológico razoável, onde perdeu o vínculo com o seu dono original, certo? Por não permitir mais a identificação de ninguém, ele deixa de ser considerado um dado pessoal para fins dessa lei e torna-se um dado anonimizado, certo? Ninguém sabe de quem é aquele dado, ok? Agora, para finalizar aqui, temos o consentimento, que é uma das ferramentas mais famosas de autorização, que deve ser uma manifestação da vontade, sempre livre e informada de forma inequívoca, né? Dada para uma finalidade estritamente determinada, o que torna nula qualquer autorização genérica ou sem clareza. Tem que ser especificada, certo? Tem que ter uma finalidade, esse consentimento, ok? Que a pessoa vai consentir que aquele dado vai ser utilizado, ok? Vamos agora para os atores do tratamento de dados, né? Avançando aqui na matéria, vamos ver aqui os atores do tratamento de dados, ou seja, as figuras descritas pela lei que determinam quem é quem, né? Dentro desse ecossistema de proteção de dados. O primeiro personagem aqui, que é o principal, né? Vamos falar aqui do controlador, certo? Que é a pessoa natural ou jurídica, pode ser tanto a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões sobre o tratamento de dados, né? Um exemplo claro disso é a própria empresa de coleta de informações dos clientes para gerenciar as vendas, né? Logo abaixo tem
também executando essas ordens do controlador, temos aqui o operador, fica logo abaixo aqui, né? Que ele é quem realiza o tratamento dos dados pessoais em nome e segundo as diretrizes de determinado controlador. Ele é que recebe as ordens do controlador e faz a parada acontecer. Basicamente é isso. Como ocorre com uma empresa terceirizada de TI, né, ou de serviços de nuvens que apenas armazena a base de dados do controlador. Por fim, existe também a figura estratégica do encarregado, que é amplamente conhecido da sigla em inglês DPO, que é Data Protection Officer, que é justamente o encarregado, é o profissional que é o indicado, né, pelo controlador, ele é indicado pelo controlador, que é o primeiro, né, ele é o indicado que atua como um canal, né, oficial de comunicação entre o próprio controlador e os titulares dos dados. E também ele fornece os dados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD, que é o ponto central que garante que todas as partes consigam se comunicar de forma eficiente. O encarregado é tipo o cara que vai fazer a intermediação, certo? Só agora chegamos num dos pontos mais cobrados em prova, né, que é o artigo 6º. Esse artigo ele determina que toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais, na verdade, ela deve obrigatoriamente observar os critérios da boa-fé e seguir 10 princípios fundamentais. Esses 10 princípios caem demais em prova. O primeiro dele é a da finalidade, que exige que o tratamento ele seja realizado apenas para os propósitos legítimos. Tem que ser específicos, explícitos e devidamente informado ao titular, certo? Proibindo qualquer uso posterior que seja incompatível com o que foi combinado. Ou seja, se foi combinado um determinado uso, não pode usar para um uso indevido, né? Sem aquela combinação. Tem que falar antes com a pessoa para ser tratado de outra forma, ok? Ligado a ele também temos a adequação, que determina que é o modo como os dados são tratados, que ele deve ser totalmente compatível com as finalidades que foram comunicadas ao cidadão. O terceiro pilar aqui é o da necessidade, também conhecido como o princípio da minimização, que estipula que a organização ela deve utilizar apenas o volume mínimo de dados estritamente necessário para alcançar o seu objetivo, evitando a coleta excessiva e desproporcional, garantindo o controle do cidadão. O princípio do livre acesso ele assegura ao titular a consulta, né, facilitada e totalmente gratuita sobre a forma, a duração, a integralidade de suas informações pessoais. Para essa consulta, pessoal, faz sentido e entra em cena a qualidade dos dados, que exige exatamente que as informações armazenadas elas sejam exatas, claras, relevantes e constantemente atualizadas. Tudo isso, né, funciona sobre a regra da transparência, que garante ao titular o acesso à informação nítida, precisa, facilmente acessível, sobre seus dados que são manuseados e quem são aqueles agentes responsáveis por manusear esses dados, né? Na esfera da proteção prática, o princípio da segurança obriga a utilização de medidas técnicas e administrativas eficazes, né, para blindar os dados contra o acesso não autorizado. Também blinda sobre a destruição, a perda ou a alteração acidental. Tudo isso tem que ter uma segurança a mais, né? Complementando essa proteção, a, a prevenção exige a adoção prévia de ações para evitar qualquer dano, né, que aconteça de forma indevida ao tratamento dessa informação. A lei também assegura e estabelece formas rígidas e não discriminação, né? A não discriminação é uma das formas também que assegura essa lei, que significa que os dados pessoais jamais podem ser utilizados para fins discriminatórios e abusivos, né, contra o titular. Por fim, o princípio da responsabilização fecha o ciclo, né, de todos esses princípios, obrigando os agentes de tratamento a demonstrar por meio de evidências, práticas e medidas eficazes
que eles cumpriram, né, rigorosamente todas as normas de proteção de dados. Com esses 10 princípios aqui, você vai acertar muita questão de prova. Decore essa parte aqui do slide, tá bom? Lembrando que o material está na descrição do vídeo para você acessar de uma forma melhor, né? Os slides e estudar antes da sua prova. Com certeza vai cair questão sobre algum desses princípios, tá bom? Pessoal, entramos agora aqui no artigo 7º, que é um dos trechos mais importantes para desmistificar o funcionamento da LGPD. É muito comum que as pessoas achem que as empresas elas só podem usar os dados se o cidadão deixar, mas na verdade é aí que a lei prevê umas 10 bases distintas para o uso dos dados. A primeira delas é o consentimento do titular, que significa apenas que o tratamento dos dados ele pode ocorrer perfeitamente sem que sem a presença dele nas outras 9, certo? A primeira é o consentimento. A segunda é o cumprimento da obrigação legal ou regulatória, ou seja, quando uma lei obriga a organização a guardar ou tratar aquela informação. Já a terceira base legal permite o tratamento pela administração pública para a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, certo? Também é permitido o uso de dados para a realização de estudos por algum órgão de pesquisa, como no caso do IBGE, né? Garantindo sempre que é possível a anonimização das informações. A quinta hipótese atende à execução de um contrato ou procedimento preliminar onde os dados são necessários porque o titular é uma parte interessada naquele negócio. Avançando aqui, a lei também autoriza o tratamento para o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. A sétima e a oitava hipóteses estão aqui, ó. Sétima e a oitava, elas cuidam do bem-estar humano, permitindo o uso de dados para a proteção da vida e da incolumidade física do titular ou também de terceiros. E para a tutela da saúde, este último procedimento realizado exclusivamente por profissionais da saúde, como serviço de saúde ou autoridade sanitária, ok? Também tem o famoso legítimo interesse do controlador ou de terceiros, que permite o tratamento para finalidades legítimas a partir de situações concretas, desde que não fira os direitos do cidadão. E, por fim, a 10ª base legal é a proteção do crédito, que garante a segurança do mercado financeiro e comercial no país. Ok? Como vocês podem ver, a LGPD ele cria vários caminhos em relação à segurança das informações. Ok? Vamos avançar aqui para os consentimentos, que são as regras essenciais para esse consentimento, conforme destinam o artigo 7º e 8º da lei. Para começar aqui, a forma de obtenção dessa autorização exige que ela seja dada por escrito. Ok? A forma é por escrito. Aqui, pronto, aqui, começando na forma. A forma é por escrito, certo? Continuando aqui, por meio dessa cláusula destacada dentro do contrato ou por qualquer outro meio que demonstre a forma de forma incontestável a real vontade do titular, certo? Essa forma por escrito tem que ser uma forma de demonstrar que o titular realmente quer essa segurança. Em relação à prova, o mundo sempre é do controlador. Controlador, como a gente já viu, é aquela pessoa que vai tratar o dado, né? Porque significa que a instituição deve provar juridicamente que obteve o consentimento de maneira válida, ok? Além disso, a finalidade, já passando aqui para a finalidade ela deve ser estritamente específica para cada objetivo desse tratamento, o que torna nula qualquer autorização genérica ou abrangente. Tem que ser uma autorização específica, ok? É importante destacar que também o cidadão tem o direito de revogação dessa autorização a qualquer momento. A banca vai tentar confundir vocês dizendo que tem que ser um momento específico, tem que ser um prazo de 3 dias, de 5 dias, mas não, a qualquer momento a pessoa pode revogar a autorização. E a empresa ela deve garantir um procedimento que seja totalmente gratuito e facilitado, certo?
Por fim, a lei também estabelece uma regra rígida de nulidade. É expressamente vedado o tratamento de dados mediante vício de consentimento, garantindo que qualquer autorização obtida por engano, coação ou abuso, ela seja considerada nula. Ok? Avançamos aqui para o artigo 11 a 14. 11 e 14, na verdade. Que ele estabelece uma proteção reforçada para duas categorias específicas: os dados sensíveis e as informações de crianças e adolescentes, que foi uma inovação da lei. No caso dos dados sensíveis, o artigo 11 ele determina que o tratamento só é permitido em duas situações: um consentimento específico e destacado do titular para finalidades bem definidas, né, como a gente viu, não pode genérica, ou sem o consentimento, em hipótese restrita, como o cumprimento de obrigação legal, a execução de políticas públicas, o exercício regular de direito, a proteção da vida, a tutela da saúde ou a prevenção, né, da fraude na segurança do titular. Além disso, a lei também traz uma vedação rigorosa. É proibido o compartilhamento de dados de saúde entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica, abrindo exceção apenas para a prestação de serviço de saúde ou de assistência farmacêutica que revertam esses benefícios em direito próprio do titular. Já o artigo 14, ele cuida dos direitos da criança e do adolescente, estipulando que o tratamento dessas informações deve ocorrer sempre em seu melhor interesse. Para que os dados de uma criança sejam tratados, a lei também exige o consentimento específico em destaque, né, para dados pelos para dados fornecidos pelos pais, né, o responsável, e também os controladores assumem obrigações transparentes, sendo obrigados a publicar de forma clara quais tipos de dados são coletados e como são utilizados. Para evitar abusos, no caso do mercado, fica expressamente vedado condicionar a participação de crianças em jogos eletrônicos ou aplicações de internet, né, ao fornecimento de dados pessoais, além daquele estritamente necessário para a atividade, certo? Por fim, a lei também exige que todas as informações sobre o tratamento sejam apresentadas de forma simples, clara e acessível a todos, utilizando recursos visuais, sempre aproveitando para que os menores e seus responsáveis compreendam perfeitamente o que é feito com essas informações. Sempre tem que ter transparência. Ok? Bom, chegamos agora no artigo 18, que é o verdadeiro coração aqui da LGPD. Esse artigo ele garante que toda pessoa natural ela tenha direitos fundamentais que podem ser exercidos a qualquer momento e mediante uma requisição simples ao controlador, que é aquela pessoa que fica com os dados, né? O primeiro par de direitos envolve a confirmação e o acesso, o que significa que o cidadão ele tem o direito de saber se uma empresa ela trata os seus dados e, em caso positivo, né, se ela trata, de acessar essa informação. A pessoa tem um direito àquele acesso às informações de forma imediata e por meio de uma declaração completa no prazo de até 15 dias. A bancadora cobra prazo, por isso decora, no prazo de 15 dias, até 15 dias, no caso. Caso o cidadão ele perceba que as suas informações estão erradas, ela entra em cena aquele direito de correção, né? Que permite retificar os dados que sejam incompletos, inexatos ou então desatualizados. Se a organização estiver mantendo dados excessivos, ou seja, além daquele que é necessário, o titular ele pode exigir a eliminação e o bloqueio, excluindo ou suspendendo o uso dos dados necessários, né? E aí, outro direito também inovador é o da portabilidade, que permite que o cidadão transfira, né, os seus dados pessoais de uma empresa para outro fornecedor de serviços ou produto, bastante seguir as regulamentação oficial da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Para que o indivíduo ele não perca o rastro de suas informações, a lei também garante o direito à informação sobre o compartilhamento, obrigando o controlador, que é aquele cara que tem as suas informações, a revelar quais entidades públicas ou privadas ele dividiu esses dados. Por fim, como já estudamos anteriormente,
o titular ele tem o direito sagrado à revogação do consentimento a qualquer tempo, né? Podendo retirar sua autorização a qualquer momento, de forma totalmente gratuita e por meio de um procedimento facilitado, para não ter tanta burocracia. Certo? Com esse conjunto de ferramentas, o cidadão ele retoma de forma definitiva o controle da sua própria vida digital. Vamos agora para o capítulo 4, né, que trata dos dados pelo poder público, certo? No artigo 23 está descrito aqui as entidades públicas que tratam dos dados estritamente para o cumprimento de suas competências legais e finalidades públicas. Para isso, essas entidades ela devem obrigatoriamente informar publicamente as hipóteses de tratamento, preferencialmente em seus sites oficiais, né? Além de indicar um encarregado, né? Encarregado é aquela pessoa responsável por transmitir aquele dado, né? Divulgar, ser aquele intercâmbio, né? Para as operações. Esse processo ele deve observar rigorosamente os prazos e ritos da lei no habeas data, certo? Habeas data também é um direito que a pessoa tem de ir atrás dos seus dados, né? Na lei também do processo administrativo, a gente estuda sobre o habeas data. Lá no artigo 26 dessa lei aqui, também tem os limites severos para o compartilhamento de dados com as entidades privadas. O poder público ele só pode transferir essas informações ao setor privado em 4 cenários específicos. O primeiro deles é para a execução descentralizada de uma atividade pública, certo? Quando houver a previsão legal ou convênio firmado. No caso de dados que já sejam acessíveis publicamente ou com o propósito de prevenção de fraudes e proteção do próprio titular. Essas regras, elas garantem que os dados coletados pelo Estado não sejam usados pelo mercado sem uma justificativa legal, ok? Agora entramos aqui na transferência internacional de dados, elencada no artigo 33. A regra geral desse artigo é que o envio de dados pessoais para o exterior só é permitido em hipóteses bem específicas. A regra mais cobrada em prova é a exigência de que o país de destino, ou seja, o Estado estrangeiro que quer esses dados, eles possuam um nível adequado de proteção. Cabe exclusivamente, não esqueça desse nome, exclusivamente, só ela pode fazer, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, aqui do Brasil, avaliar e homologar se esse nível de proteção é satisfatório. Para fazer essa análise, a autoridade ela considera critérios rigorosos, como as leis vigentes do país estrangeiro, a natureza dos dados que serão enviados, o cumprimento de garantias institucionais e, por fim, a eficácia de medidas de segurança adotadas pela organização que vai receber essas informações, de modo que a lei garanta, né, que os dados do cidadão brasileiro continuem sendo protegidos mesmo fora das nossas fronteiras. Seguindo aqui para o capítulo 6, né, que trata da responsabilidade dos agentes de tratamento. O artigo 42, ele diz que na verdade, da responsabilidade civil, o controlador ou o operador que causar qualquer tipo de dano, seja ele patrimonial, moral, individual, coletivo, ao violar as normas da LGPD, é obrigatório ele reparar integralmente os danos causados, né? Para garantir a defesa do cidadão, todos os controladores envolvidos no caso respondem de forma solidária pelo dano. Além disso, o operador pode se equiparar ao controlador e responder do mesmo modo se ele descumprir as instruções lícitas que recebeu ou se deixar de seguir as regras da própria lei. Outro detalhe processual importante para provas é que o juiz pode inverter o ônus da prova no processo em favor do titular dos dados. Por outro lado, o artigo 43 traz as excludentes de responsabilidade, ou seja, há situações em que o agente de tratamento não serão responsabilidade se provarem 3 critérios específicos. O primeiro critério é se provarem que simplesmente não realizaram o tratamento de dados que lhes foi atribuído. O segundo cenário ocorre quando eles
provarem que de fato realizaram a operação de tratamento, mas que o, o fizeram sem violar a legislação em nenhum momento. E por fim, a terceira hipótese, né, é que a excludente acontece quando ficar provado que o dano ocorreu por culpa exclusiva do próprio titular, ou seja, o titular forneceu uma informação incorreta, por exemplo. Com isso, a lei busca punir quem erra, mas protege quem cumpre as normas de forma justa. Tá? Isso aqui é um artigo que cai muito em prova. Seguindo aqui para o capítulo 7, que trata da segurança, boas práticas e incidentes, que está aqui no artigo 48, né? A regra, ela determina que o controlador deve comunicar obrigatoriamente tanto à ANPD quanto ao próprio titular a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos cidadãos. Para que essa comunicação seja válida, ela deve conter informações detalhadas e transparentes. É necessário descrever a natureza exata dos dados afetados, indicar as informações sobre os titulares que foram envolvidos no vazamento ou acesso indevido, né? E listar as medidas de segurança técnica e administrativa que já estavam sendo adotadas. Além disso, o relatório ele deve apontar claramente os riscos reais relacionados aos incidentes, né? E mais importante, quais medidas a organização está tomando para reverter ou mitigar, né? Diminuir os efeitos do problema. Por fim, em relação ao tempo, né? A lei estabelece que essa comunicação deve ser feita em prazo razoável, conforme definido no regulamento da própria ANPD. Com isso, a lei exige transparência imediata para que ninguém seja pego de surpresa. Até os casos imprevisíveis a lei já trata, né, pessoal? Vamos agora falar sobre o que é essa ANPD, que eu tanto falo aqui no vídeo. A ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma autarquia de natureza especial vinculada administrativamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela possui total autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com sede no Distrito Federal. Sua liderança é exercida pelo Conselho Diretor, um órgão colegiado composto por 5 diretores, incluindo o diretor-presidente, né? Eles são nomeados pelo presidente da República, que atualmente é o Lula. Agora vai ter votações, né? Após a sabatina e a aprovação do Senado Federal. Ou seja, o presidente nomeia, mas o Senado é quem dá a última palavra. A perda do cargo antes desse prazo só ocorre por renúncia, condenação judicial transitada e julgado ou processo administrativo disciplinar. Por fim, o artigo 55J estabelece as principais competências da autarquia. Cabe à ANPD zelar pela proteção de dados do país, fiscalizar os agentes e aplicar sanções cabíveis. Ela também é responsável por elaborar a Política Nacional de Proteção de Dados, apreciar as reclamações dos titulares quanto aos controladores e editar regulamentos complementares. Além disso, essa agência ela tem o poder de deliberar em caráter terminativo sobre a interpretação desta lei, centralizando a governança da privacidade no Brasil. Certo? Vamos agora aqui falar sobre o Conselho Nacional de Proteção de Dados, elencado aqui no artigo 58A. Bom, o Conselho, diferente da ANPD, é um órgão técnico e fiscalizador, né? O Conselho, como um órgão consultivo, não é aquele que é deliberativo, ele é consultivo, é para consultas, né? Conforme o artigo 58b, suas principais competências envolvem propor as diretrizes estratégicas, né? E fornecer subsídio para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados. O órgão também ele deve elaborar relatórios anuais de avaliação sobre a execução dessa política, sugerir também ações práticas a serem tomadas pela ANPD
e realizar debates e audiências públicas com a sociedade. Além disso, cabe ao Conselho disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados, dos dados pessoais e da privacidade para toda a população brasileira. É mais para divulgação. Em relação ao funcionamento prático, a lei determina que a participação do Conselho é considerada uma prestação de serviço público relevante, o que significa que seus membros não recebem qualquer tipo de remuneração financeira por isso. Para representantes vindos da sociedade civil, o mandato é fixado em 2 anos, sendo permitida apenas uma recondução consecutiva para o cargo. Com esse conselho, a LGPT garante que a sociedade participe ativamente nas decisões no país. Chegamos agora no final da nossa apresentação, né? Analisando os artigos 20, 61, 64 e 46, parágrafo 2º, pontos finais e transitórios da nossa lei. O primeiro ponto crítico aqui envolve a empresa estrangeira, no artigo 61. Ele determina aqui que qualquer empresa de fora que atue no país pode ser formalmente notificada na pessoa do seu agente ou representante estabelecido no Brasil, independentemente de procuração específica. Avançando aqui para o artigo 64, que trata dos direitos não exclusivos, no artigo 64, ele diz o seguinte: a lei que deixa claro que os direitos da LGBT não são exclusivos, ou seja, ele não anula outros direitos já previstos no ordenamento jurídico nacional ou em tratados internacionais. Outro conceito moderno é a segurança desde a concepção, certo? Que é trazido aqui no artigo 46. 46 aqui, a segurança desde a concepção. Ele obriga as organizações a adotarem medidas de segurança e privacidade desde que a fase inicial do planejamento de qualquer outro produto ou serviço já esteja em andamento, né? Por fim, o artigo 20. O artigo 20 ele traz uma garantia crucial sobre as decisões automatizadas. O titular tem o direito de solicitar a revisão das decisões tomadas exclusivamente por algoritmos que afetem seus interesses, como análise do perfil profissional, de consumo ou de crédito. Diante disso, o controlador ele deve fornecer informações claras sobre os critérios utilizados. A ANPD também tem o direito de realizar auditorias para verificar e combater discriminações algorítmicas. Com esse últimos conceitos fixados, encerramos aqui as nossas análises. Aqui está, no final, a tabela de prazos da lei, certo? É muito importante estudar antes da sua prova, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo aí para quem está precisando estudar a LGPD. E o material da LGPD, juntamente com o concurso que está aberto agora da LES, tem outros concursos que vão abrir que tem LGPD, que a gente também vai fazer, a gente coloca na descrição o nome do concurso e o material de legislação. Se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo, se inscreva no canal, curte o vídeo, clique em hypar, se aparecer para você hypar. E vamos agora resolver questões desta lei. Só agora vamos resolver questões da LGPD. Vamos aqui para a primeira questão. No que tange ao âmbito de aplicação territorial e material da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, assinale a alternativa correta. Letra A. A LGPD aplica-se exclusivamente às operações de tratamento de dados realizados em meios digitais, ficando os arquivos físicos e analógicos sob regência da legislação civil comum. Não, pessoal. A LGPD ela tanto abrange a lei, os meios digitais, como os meios físicos. A gente viu isso em aula, certo? Inclusive os meios físicos, ok? Então, a está incorreta. Letra B. As normas gerais contidas na referida lei são de interesse puramente federal, devendo ser observadas obrigatoriamente apenas pela União. Não. São tanto pela União, Estado, Distrito Federal e também municípios. A B também está incorreta. Letra C. Consideram-se coletados
no território nacional os dados pessoais cujo titular neles se encontre no momento da coleta, independentemente da nacionalidade do titular. Isso aqui está correto, certo? Uma questão que gera muitas dúvidas, mas a letra C está conforme a LGPD. São questões assim que vai cair na sua prova, por isso a gente já traz um nível de dificuldade um pouco maior, certo? Letra C, o Gabriel da primeira. Segunda questão. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos expressos na legislação uma série de princípios e direito. À luz das disposições preliminares, não constitui um fundamento da disciplina de proteção de dados. Qual é que não constitui o fundamento? Letra A. A autodeterminação informativa, aqui é um fundamento, a letra A está correta, é um fundamento, não é o nosso gabarito. Letra B. O centralismo econômico e a estabilização da inovação tecnológica. Não, pessoal, não é o fundamento. Ela inverteu o sentido aqui. O desenvolvimento econômico e tecnológico não é centralismo, certo? Não é. A letra B já é o nosso gabarito da segunda. O resto aqui é tudo fundamento, certo? Eu coloquei, ó, não é fundamento, a letra B, e a A é fundamento. A C também é fundamento, que é a livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor também é um dos fundamentos da LGPD. O respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade também consta como fundamento. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais também é um fundamento. Entendeu? Então, gabarito letra B de bola na segunda questão. Vamos agora para a terceira questão. Essa daqui eu quero que vocês coloquem nos comentários qual é o gabarito dela. Considere que determinada agência de inteligência privada pretenda realizar o tratamento de dados pessoais para fins exclusivos de segurança pública e defesa nacional. De acordo com as exceções e vedações expressas na norma apresentada, assina a alternativa correta. Ativar. A LGPD aplica-se integralmente a esse tratamento, haja vista envolver dados de segurança nacional tratados por ente de direito privado. Letra B. O tratamento para fins de segurança pública será regido por legislação específica, sendo permitida a transferência da totalidade do banco de dados a qualquer pessoa de direito privado. Letra C. É vedado o tratamento desses dados por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, observadas as limitações legais. Letra D diz que em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais do referido banco de dados poderá ser tratada por pessoa de direito privado, mesmo que esta possua capital integralmente constituído pelo poder público. E por fim, a letra E diz que a autoridade nacional está impedida de emitir opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções de segurança pública e defesa nacional. Qual o gabarito da terceira questão, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Ao todo, pessoal, esse material, ele tem... Deixa eu ver quantas questões. Muitas questões aqui. 49 questões, somente da LGPD já atualizada, de 2026. Tá bom? O link do material tá aqui na descrição do vídeo para você adquirir esse material e todo o curso referente a essa lei. Tá bom? Temos aqui o preparatório atualmente da Alesse e outro concurso que traz também a LGPD. A gente coloca aqui o preparatório, tá bom? Para vocês estudarem bem essa parte aqui, que cai bastante em prova. Se gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal.